Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Vorobleski, estudante de Psicologia, e vou estar trazendo hoje para vocês uma temática que foi solicitada por uma das nossas usuárias do canal. Então uma das pessoas que frequenta o nosso canal deixou em um dos comentários o pedido para falar a respeito um pouco da síndrome de Diógenes. E esta é uma síndrome interessante, também já apareceu bastante na mídia. E vamos ver um pouco a respeito de quais são as características dela, como que é realizado o tratamento dessas pessoas. Vamos falar um pouco a respeito. Importante lembrar que eu vou estar trazendo durante o vídeo alguns dados de quantidades estatísticas de pesquisa a respeito de que tipo de público é mais comum apresentar esta síndrome. Essas pesquisas, essas estatísticas vão estar na descrição do vídeo, os links e as referências bibliográficas dos artigos, dos trabalhos que trazem os valores que eu vou estar apresentando aqui. Bom, essa síndrome ela surge ou é descrita pela primeira vez em 1975. E inicialmente ela é descrita como uma síndrome onde a característica ou as características principais das pessoas portadoras dela era a falta de higiene pessoal e higiene residencial. Então aquelas pessoas que não tinham o hábito de tomar banho com uma certa frequência, uma rotina, como culturalmente nós temos, principalmente aqui no Brasil. Eram pessoas que geralmente não ligavam muito para a organização da casa, não se tinha esse cuidado que normalmente se tem em relação à residência. E por isso talvez que tenha sido dado esse nome, de síndrome de Diógenes, que posteriormente, a gente vai ver um pouco a respeito disso, quando se traz para a atualidade, aonde deixaram de ser estas características de higiene pessoal e higiene residencial, deixaram de ser as características principais da síndrome e passou-se a trazer uma ênfase muito maior na questão de acumulação das pessoas que possuem essa síndrome, acabou se tornando quase irônico, porque inverteu o sentido do nome da própria síndrome. Por quê? Porque a síndrome de Diógenes, ela vem inicialmente com um nome que, entre aspas, homenageia ou se inspira em Diógenes de Sinope, que é um filósofo da corrente filosófica do cinismo, também conhecido como cão da filosofia. Por quê? Porque essa corrente do cinismo, os cínicos, eles pregavam a vida com o mínimo possível. Então uma vida realmente sem se preocupar com questões financeiras, sem se preocupar com o acúmulo de bens, sem se preocupar tanto com, por exemplo, moradia. Então, inclusive, segundo o que a filosofia nos traz, esse Diógenes de Sinope, ele vivia dentro de um barril. E os únicos bens que ele possuía era a sua própria túnica, ou seja, a sua vestimenta e um cajado. Então, a partir disso, a gente percebe que, ou imagina pelo menos, que uma pessoa que possui só uma túnica, só uma roupa, possivelmente não mantinha uma das higienes pessoais mais enfáticas, não era uma pessoa que talvez andasse muito limpa e muito perfumada. Assim como o fato de ele morar em um barril, imaginamos que ele também não tinha uma preocupação com organização residencial. Talvez por isso, e pela ênfase da síndrome inicialmente ser essa questão da higiene pessoal e residencial, talvez por isso que se atribuiu à síndrome o nome de síndrome de Diógenes. Porém, quando na atualidade a principal característica que marcou essa síndrome é a acumulação de inutilidades, isso se torna irônico, porque é justamente o inverso do que Diógenes pregava. Então Diógenes e a filosofia cínica, ela pregava justamente que nós não deveríamos acumular bens, então nós não deveríamos ter nada para além do necessário, para além do essencial, o que acaba invertendo o significado do nome. Enfim, só para trazer alguns dados a respeito dessa síndrome, e eu já vou explicar melhor o que é esse acúmulo de inutilidades.
Mas só para se ter uma noção, segundo os trabalhos realizados de pesquisa nessa área, mais de 50% das pessoas que apresentam essa síndrome, elas têm características psicóticas. Então, pressupõe-se que mais de 50%, ou seja, mais da metade das pessoas com a síndrome de Diógenes tem ou sua estrutura psicótica, ou minimamente tem fortes traços de psicose. E aí muitos podem pensar, mas se formos ver, por exemplo, pela psicanálise, são 3 estruturas principais, então psicose, perversão e neurose, não é tanto assim, né, já que são só 50% para psicóticos, os outros 50% se dividiria entre neuróticos e perversos. Mas lembremos que ao menos pressupõe-se, a partir dos atendimentos clínicos, a partir das pesquisas que foram realizadas, pressupõe-se que a maior parte da nossa sociedade seja neurótica. Então, quando nós falamos que boa parte, 50% ou mais, ali nas pesquisas traz como 53%, então um pouquinho a mais de 50%, das pessoas que têm síndrome de Diógenes, elas são psicóticas, e considerando que psicóticos são uma minoria na sociedade, nós percebemos que o volume muda, então é uma relação diferente. Ou seja, muitas pessoas com estrutura ou traços psicóticos que possuem a síndrome. Bom, dessas pessoas que possuem a síndrome, segundo as pesquisas nos trazem, 80% ou próximo disso são idosos solteiros. Então, e aqui não idosos no sentido masculino, mas no sentido geral. Então, tanto idosos quanto idosas solteiros. E geralmente também se tem uma grande incidência de pessoas com outros transtornos ou sofrimentos psíquicos associados à síndrome de Diógenes. Então, pessoas, por exemplo, que têm a síndrome de Diógenes e têm transtorno de personalidade, ou têm algum tipo de demência, também tem uma certa incidência entre pessoas com a síndrome de Diógenes e relacionadas ao uso de drogas. E isso também se demonstra muito comum em relação a moradores de rua. Então existem muitos moradores de rua que possuem essa síndrome, e muitas das pessoas que possuem a síndrome também fazem uso de drogas. Álcool, cigarro, cannabis, cocaína, entre outras drogas. Bom, e o que seria então a característica que atualmente se configura como a principal da síndrome de Diógenes, que é o acúmulo ou acumulação. Então, a acumulação de inutilidades e inclusive de animais. Então, esse acúmulo de inutilidades, o que nós definiríamos? Muitas pessoas vão dizer, mas e como definir o que é inútil? Afinal, por exemplo, uma latinha de refrigerante vazia, que para a maioria é inútil, muitas pessoas sobrevivem da coleta disso. Bom, é aí que consiste a definição do que é inútil ou não. Se para aquela pessoa a latinha é uma forma de sobrevivência, a latinha não é inútil para ela, porque afinal gera renda e gera a sobrevivência dela. E é aí que nós diferenciamos, porque as pessoas com síndrome de Diógenes, em geral, o acúmulo que elas fazem de bens e de inutilidades são sem nenhuma finalidade prevista. Ou seja, ela não tem uma destinação em mente para aquilo que ela está acumulando, ela simplesmente acumula. Então não é aquela pessoa, por exemplo, que acumula resíduos na sua casa, como por exemplo latinhas, garrafas de refrigerante, caixas de papelão, mas ela pretende vender isso. Não. No caso da pessoa com a síndrome de Diógenes, ou síndrome da acumulação, aí surgiram vários outros nomes posteriormente. Essa pessoa, geralmente, se ela acumula latinha, papelão, outras coisas do gênero, ela não pretende vender. Ela simplesmente acumula, sem nenhuma pretensão de fazer dinheiro em cima disso, nada. E tanto é que ela pode permanecer com o que ela acumula por anos. Então, essa é a grande diferença para se conseguir definir, ao menos superficialmente, o que é acúmulo
e o que é guardar. Então, quando a gente guarda algo, a gente guarda com uma intenção de uso. Seja para vender ou, por exemplo, a pessoa guarda caixinhas vazias de remédio. Só que aí no final do ano, digamos, ela é de cultura cristã católica, no final do ano ela usa essas caixinhas de remédio, caixinhas de fósforo, para embalar e fazer, por exemplo, enfeites de árvore natalina. Ou então ela usa, por exemplo, ela guarda palito de sorvete velho, ou guarda fósforos queimados, mas ela usa esses palitos para produzir um trabalho artesanal. Isso é guardar, isso não é acúmulo, porque há uma pretensão de finalidade prática para esse objeto. No caso dos acumuladores, não. Então são aquelas pessoas que ela guarda, mas ela não faz ideia do que ela vai fazer com aquilo e possivelmente ela não vai fazer nada. Então vão se passar anos, aquilo lá vai ficar jogado na casa dela e ela não vai dar uma utilidade prática para aquilo que ela guardou ou acumulou. E isso também pode se aplicar a animais, e aí a gente entra numa questão um pouquinho mais complicada, que pode inclusive gerar vários transtornos de saúde bem sérios, que é a questão de pessoas que elas costumam recolher muitos animais de rua ou animais que ela vai encontrando, ela vai recolhendo. Então ela pode ter diversos cães, gatos, entre outros animais, e que normalmente não recebem o cuidado adequado. Então é diferente, uma pessoa, por exemplo, que tem um sítio, inclusive eu conheço algumas, que tem um sítio e a pessoa ela é dedicada à proteção de animais, e aí ela recolhe cães e gatos de rua, leva para o sítio, dá banho neles, dá comida adequadamente, tem uma condição de cuidar deles, faz a higiene do ambiente onde eles estão. Isso é uma coisa. Geralmente as pessoas com síndrome de Diógenes, quando elas levam animais para dentro das casas, os animais não são alimentados adequadamente, na maioria das vezes. O ambiente onde esses animais estão é um ambiente cheio de fezes, cheio de urina, é um ambiente quase intragável. Muitas vezes é uma questão mesmo de lógica, de que poucas pessoas fariam, por exemplo, ter vários cães e gatos dentro de uma residência pequena. Já aconteceu alguns casos que a gente viu, inclusive na mídia, de pessoas que tinham, por exemplo, 20 e poucos gatos dentro de um apartamento. Então, situações assim bem que realmente são bem nocivas para a saúde, tanto da pessoa quanto da vizinhança. E aí entra uma questão de caso de saúde pública. Então isso também é um dos motivos que a síndrome de Diógenes ela é tão destaque, assim, tão importante de ser trabalhada e de ser conhecida. Porque em alguns casos essa síndrome ela representa um sério risco à saúde pública. Tanto no sentido de que a pessoa que está acumulando essas tranqueiras, parafernálias, ou essas inutilidades mesmo, no sentido dela estar colocando a vida dela em risco, como também no sentido dela estar colocando a vizinhança dela em risco. E por quê? Porque, por exemplo, a pessoa acumula várias caixas, vários objetos que muitas vezes servem de moradia para ratos, para baratas, que são animais que, quando em quadro urbano, tendem a trazer muitas doenças. Quando em quadro selvagem, geralmente não há muitos problemas, mas quando esses animais se manifestam no quadro urbano, eles são frequentemente portadores de várias doenças que eles mesmos pegam do homem, do ser humano. Então, por exemplo, os ratos, no ambiente normal, não costumam ser nocivos ou portar muitas doenças. Mas no ambiente urbano eles andam pelo esgoto e isso acaba fazendo com que eles peguem várias doenças no esgoto e levam essas doenças para o ser humano. Então, nesse momento, quando o acúmulo de bens entre aspas, o acúmulo de inutilidades mesmo, de tranqueiras, ele se torna tão grande que possibilita criação de ratos, criação de muitas vezes cobras, e não é brincadeira, por mais que pareça em algum aspecto até meio hilário, não é. Infelizmente já tiveram casos
de a pessoa ser acompanhada, fazer todo um trabalho, e quando ia fazer a limpeza da casa realmente se encontrar inclusive cobras no meio das coisas acumuladas. Quando isso se torna tão problemático ao nível de colocar a vida da pessoa em um risco imediato, ou seja, de pegar uma doença, de ser atacada por algum animal selvagem, quando esse risco se torna tão grande, tanto para ela quanto para a vizinhança, ocorre em alguns casos uma intervenção legal. Então aí realmente se solicita a um juiz, uma pessoa representante do setor jurídico, uma autorização, um mandato para realmente ir até a residência dessa pessoa. Muitas vezes essa pessoa é encaminhada para alguma instituição de acolhimento, como uma casa de idosos, quando é uma pessoa idosa, ou algum centro de atendimento de saúde, e é realizada a limpeza da casa dessa pessoa. Isso quando a situação já está colocando um risco imediato, tanto ela quanto outras pessoas. E aí existe uma coisa muito preocupante a respeito desse tipo de intervenção legal. É necessário se entender também que isso é realizado porque, como mencionado, a pessoa está em um nível onde ela já está colocando em risco a vida dela e a vida de terceiros. Então há um motivo para se ter essa intervenção legal, não é do nada. Porém, quando se tem essa intervenção legal sem um trabalho psicológico adequado com essa pessoa, a hipótese menos grave, o que pode acontecer de menos preocupante. Se essa pessoa não permanecer internada em uma instituição de acolhimento, e esperamos que não permaneça, porque também tem vários outros problemas dela ser institucionalizada, principalmente quando ela tem uma residência própria. Se essa pessoa não permanecer nessa instituição e retornar para casa, você pode ter limpado a casa dela. Na menos pior, entre aspas, das hipóteses, dali um mês vai estar tudo igual novamente, ou até pior. Então ela vai ter acumulado tudo novamente. Porque não se fez nenhum trabalho psicológico com ela, aí ela vai permanecer com a síndrome. Então não é o fato de você limpar a casa dela que vai mudar a situação psíquica dela. E isso também chega a ser irônico. Que a gente vê inclusive alguns programas de televisão se aproveitando desse tipo de síndrome para fazer seu ganho também aí. Não que isso seja totalmente criticável, então cada um aí no seu trabalho, mas alguns programas de televisão fazem todo esse trabalho de ir até a residência de uma pessoa que é tida como acumuladora, limpam a residência, tiram tudo, jogam fora, deixam a casa brilhando. É difícil você acreditar que essa pessoa não sabia que ela podia jogar tudo aquilo no lixo. É óbvio que ela sabe que ela pode jogar tudo aquilo no lixo. Se ela não jogou, é porque aquilo tem alguma representação psíquica para ela. É porque aquilo tem alguma função no psiquismo dela. Não tem uma função na vida diária dela de maneira visível para os demais. Mas para ela aquilo cumpre alguma função. Então é óbvio que você limpar a casa dela não vai fazer a menor diferença. Porque ela sabia que ela poderia limpar a casa dela. Se ela não limpou, é porque há outras coisas aí para serem realizadas e outras coisas para serem resolvidas. Então, não adianta, se você limpar, ela vai voltar, ela vai acumular tudo novamente. Isso é uma hipótese menos grave. Porque, em alguns casos, o que nós temos, e como eu mencionei antes, um grande número das pessoas acumuladoras são psicóticas. O psicótico ele tem dificuldade em representar simbolicamente o seu sofrimento. Então, geralmente, ao invés de fazer como nós normalmente fazemos, que é simbolizar um sofrimento, ou seja, você me provocou, falou alguma coisa que eu não gostei, eu tô com raiva, eu te xingo, eu falo, olha, eu não gostei disso, foi uma porcaria você ter dito isso, você cala a tua boca, fica no teu canto. Então você realmente expressa verbalmente a tua agressividade. A pessoa que ela tem psicose ou fortes traços de psicose, ela tem dificuldade em expressar simbolicamente. E essa dificuldade de expressar simbolicamente faz com que ela parta para o ato. Por isso que quando em surto, e lembrando sempre que estamos falando dos casos de psicose em surto, não que um psicótico, só porque se estrutura na psicose, ele vai sair por aí quebrando tudo. Isso é completamente besteira e uma falta de conhecimento total da situação psíquica do sujeito. Porque isso só vai acontecer em momentos de surtos, que são momentos extremos, onde ocorre alguma coisa muito grave, que mexe com o psiquismo da pessoa. Já disse tudo, né?
uma coisa muito grave, uma mudança muito grande que altera o psiquismo da pessoa. Lembremos, essa pessoa está acostumada muitas vezes por anos a viver em uma casa cheia de acúmulo de que para ela são bens, ou seja, de coisas dela. E aí você tira tudo isso de dentro da casa. As chances de um psicótico surtar são reais e são bem razoáveis. Ou seja, se você fizer esse procedimento sem ter um acompanhamento psíquico, sem ter um tratamento com um psicólogo adequado, sem ter uma construção em conjunto com esse sujeito, há uma séria possibilidade de que quando ele se depare com a casa sem o que era de propriedade dele, sem o que tinha uma representação psíquica para ele acabe se desestruturando e surtando. E aí, se você fez isso, dê conta da porcaria que você fez. Entre aspas, não tente dar conta, porque você não vai ter como. Isso deverá ser feito, realizado por um profissional da área da saúde, com preparo para trabalhar com uma situação de surto. Porque possivelmente, se essa pessoa chegar a surtar, ela vai se tornar agressiva, ela vai quebrar coisas, então não é uma situação muito confortável e que é uma situação que demanda muito cuidado. Então, como fazer isso? Como que é realizado normalmente, quando esse tratamento é realizado por profissionais da área de saúde, principalmente da área de psicologia ou psiquiatria, quando é realizado de maneira adequada, como que é feito esse trabalho com essas pessoas acumuladoras? Primeiramente, é trabalhado o psiquismo dessa pessoa e não o ambiente. Então, já é a primeira coisa assim, se interage diretamente no sujeito e não no ambiente no qual ele está. Ou seja, a casa é o menor dos nossos problemas. Nossos, entre aspas, aqui, se entenda bem. Eu não atuo como psicólogo, não sou formado e não tenho autorização para atuar, mas se colocando no sentido de representando teoricamente a psicologia, quando uma pessoa da área de psicologia vai trabalhar com esse indivíduo, o menor dos problemas é a residência. O que tem que se resolver de imediato é o que na vida psíquica desse sujeito acontece para que esse acúmulo tenha um sentido, tenha um significado para ele. Um significado que para a maioria das pessoas não se apresenta. Então a maioria das pessoas não vê sentido no acúmulo que ele faz. Mas o que isso significa na vida desse sujeito? E a partir disso, a partir dessa análise, se desenvolve todo um trabalho psíquico com esse sujeito. Primeiro, de organização psíquica e mental mesmo, porque lembremos que o ambiente, de certo modo, também é um reflexo de nós, pode ser no mesmo sentido ou no sentido contrário. Então, muitas vezes, uma pessoa que está muito desorganizada psiquicamente, ou o ambiente dela também é muito desorganizado, e aí vai depender muito da estrutura dessa pessoa, ou ao contrário, o ambiente dela é extremamente organizado e não pode ter nada fora do lugar. Isso geralmente se divide entre neurótico e psicótico. Então o psicótico, como ele tem um consciente a céu aberto, que é chamado na psicanálise, que é ele e o ambiente não conseguem se dividir de maneira muito eficiente, o ambiente geralmente representa muito dele. Então se o ambiente está desorganizado, ele mentalmente também está desorganizado. Se o ambiente está organizado, tende a que ele esteja organizado mentalmente. Já no caso do neurótico pode acontecer o inverso, porque como a neurose ela tem vários sistemas de defesa, muitas vezes um dos sistemas de defesa é manifestar no ambiente o inverso do que está psiquicamente. Ou seja, a pessoa está completamente bagunçada psiquicamente e ela vai e organiza o ambiente dela de maneira a não ter nada fora do lugar, numa tentativa de se organizar também psiquicamente. Ou o inverso, ela está organizada psiquicamente e deixa o ambiente bagunçado e não liga muito, porque psiquicamente ela se entende na bagunça dela. Mas enfim, dentro da questão dos acumuladores, quando se é realizado esse trabalho por um profissional habilitado e sensato da psicologia ou da psiquiatria, é trabalhado primeiro o psiquismo desse sujeito, aí posteriormente é apresentado a ele a importância de questão de saúde, de questão social, de ele fazer uma organização do seu ambiente. Então o próprio sujeito que mora na casa, que acumula aquelas parafernálias, aquelas inutilidades ao longo de anos,
ele é quem vai ir na casa, ele é quem vai tirar os objetos, ele é quem vai jogar os objetos fora, ele é quem vai fazer tudo isso. Porque aí, a partir desse trabalho com ele, ele se reconhece naquilo. Então ele se reconhece naquele ambiente limpo, porque foi ele quem limpou. Ele se reconhece nos objetos que estão sendo destinados ao lixo ou à doação, a outras finalidades, porque é ele quem está doando. É diferente de você chegar na casa da pessoa, jogar tudo que para ela é uma construção, é importante e tem um significado para ela, você jogar tudo fora como se aquilo não tivesse valor nenhum, porque para você não tem valor, não significa que para ela não tem. Então esse é um dos procedimentos mais comuns de se realizar com esse tipo de situação, com a pessoa com síndrome de Diógenes. Então primeiramente se intervém no psiquismo, se faz com que ela tente se organizar psiquicamente, depois na aparência pessoal, que geralmente as pessoas que têm a síndrome de Diógenes, lembrando que era a primeira, as características que traziam realmente um significado para essa síndrome eram justamente as questões de higiene pessoal. Então uma pessoa que geralmente ela pode apresentar uma higiene pessoal muito falha, então uma pessoa que não toma banho com uma frequência esperada, uma pessoa que não se penteia, não corta o cabelo. Então primeiramente psiquismo, depois se intervém muito nas questões de higiene pessoal mesmo, porque é uma questão imediata de saúde, e posteriormente aí sim essa pessoa vai organizar o ambiente dela e não um agente de fora que não tem nada a ver com a história. É isso. Ainda teria bastante coisa para falar a respeito dessa síndrome, é uma coisa bem interessante que eu li bastante a respeito, então tem algumas coisas bem interessantes assim dela, características, outras coisas, mas eu acredito que iria estender muito o vídeo, então talvez futuramente eu faça uma outra pesquisa mais aprofundada e aí trago de uma outra perspectiva essa síndrome, e aí trago mais informações. Enfim, espero que a pessoa que solicitou também goste do vídeo. Lembrando, eu não escolho as temáticas a serem gravadas por preferência do usuário. Então, esse usuário está mais tempo no canal, então eu vou gravar primeiro. Não. As temáticas elas são selecionadas de acordo com a minha facilidade pessoal em trabalhar com elas. Então, de acordo com... é uma temática complexa, eu preciso ler e estudar mais, obviamente vai ficar para mais tarde para ser gravada. Porque eu tenho que ter tempo de ler e estudar a respeito. É uma temática fácil, simples, eu já conheço, já vi antes, já li material a respeito, já vi em sala de aula. Muitas vezes eu gravo quase que de imediato, logo em seguida a pessoa pedir, porque é uma coisa que tenho facilidade, tá ali, então é facinho de gravar. Agora, quando são temáticas um pouco mais complexas, realmente tende a ter que esperar mais e eu gravar só realmente depois de ter um preparo adequado, que também não adianta eu gravar uma coisa mal feita. Enfim, lembrando, os dados que eu trouxe, 50% de psicóticos, 80% de pessoas idosas solteiras, esses dados todos estarão disponíveis na descrição deste vídeo, na referência bibliográfica de 2 artigos da área da psiquiatria e da saúde que falam a respeito e trazem muitas informações. Então, para quem tiver mais interesse também de saber a respeito, só acessar esses 2 artigos e dar uma lida, que são trabalhos bem bons, assim, que dão uma esclarecida a respeito. É isso, muito obrigado a todos, obrigado também pelos mais de 4.500 inscritos do canal, então muito bacana aí. Nosso canal crescendo cada vez mais, com um bom número de inscrições. Se você não é inscrito, se inscreve, clique em gostei nos nossos vídeos para nos ajudar a destacar os vídeos. E é isso, assista aos outros vídeos também do canal. Meu carinho para todos os usuários e usuárias do canal e até um próximo vídeo.